Depois de uma denúncia de abandono de incapaz, policiais militares foram até um endereço em Ceilândia. Lá eles encontraram duas crianças, uma de 3 e a outra de 7 anos, completamente sozinhas. Preste atenção nessas imagens. Você está vendo imagens na tela do momento em que esses policiais entram nesta casa. Fica em Ceilândia, eles vão andando pelos cômodos até que eles encontram as crianças. Olha só, o policial entrando, e é este o momento, né, que ele vai entrando, acho que é o quarto, e ele encontra as crianças muito assustadas, encostadas ali numa parede. Dá até um aperto, né, no coração de ver essas imagens. A gente está falando de uma criança de 3 anos, ou seja, um bebê de 3 anos, e uma outra criança de 7 anos, que foram deixados sozinhos. Quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente, contar o que aconteceu, onde estavam os pais, os responsáveis, né? Porque muitas vezes a gente fala, onde estava a mãe dessa criança? Mas a gente tem que lembrar aqui no SBT Brasília, segunda edição, que pai tem 50% de responsabilidade. Então a gente quer saber, né, João, onde estavam os responsáveis, os pais dessas duas crianças e qual que foi o desfecho dessa história, meu amigo? Boa noite para você. Muito boa noite a você, Larissa, e claro, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na tela do SBT Brasília, segunda edição. Eu já começo respondendo a sua pergunta. A mãe disse, minutos depois, aos policiais que foram até a casa em Ceilândia, que havia ido até a padaria, mas uma padaria que fica a poucos metros de distância. Então, por aí, a gente já começa a ter um pouco de noção da gravidade dessa história. De fato, as imagens são de dar um nó na barriga, né, Larissa? Porque a gente pode acompanhar nessas imagens que a gente assiste aqui ao vivo, colchão no chão, muita sujeira nas paredes. Segundo os próprios policiais militares que adentraram nessa residência em Ceilândia, um odor muito forte, um cheiro até de algo parecido com substâncias ilícitas. E para piorar toda essa situação, quem que estava em meio a tudo isso, em uma situação de precariedade extrema? Duas crianças, uma de 3 e outra de 7 anos, completamente sozinhas e numa situação muito próxima de um abandono nessa residência. Quando os policiais militares entraram dentro dessa casa com o apoio do Conselho Tutelar, eles retiraram essas crianças e, segundo o próprio Conselho Tutelar, ofereceram em primeira mão comida, porque eles nos contaram hoje mais cedo que as crianças apresentavam uma situação de subnutrição muito forte, Larissa. E eu repito, assim, dá um nó da barriga, um aperto no coração. Eu não sou pai, mas imagino que quem tem um pouco de apreço pela vida humana, sobretudo com as crianças, fica minimamente inquieto, chateado com esse tipo de situação. Mas poucos minutos depois que os policiais militares entraram dentro dessa residência, a mãe que cria esses filhos sozinha lá em Ceilândia, que não tem apoio algum do pai desses meninos, chegou, os policiais militares ali fizeram uma conversa com ela e a prenderam, a levaram para a delegacia de polícia para que ela prestasse depoimento. Só que aí a gente tem um revés em toda essa história. A delegacia de polícia lá de Ceilândia preferiu não manter a prisão preventiva dessa mãe para não afetar ali a infância. O argumento foi justamente esse ali, para evitar um trauma nessas crianças. E claro, a gente se pergunta, né, até que ponto essa situação em que elas se encontravam já não seria um trauma. Mas aí você pode se perguntar, o que é que aconteceu no final das contas? A mãe não ficou presa, as crianças foram conduzidas ao Conselho Tutelar e horas depois essas duas crianças, uma de 3 e outra de 7 anos, essas duas crianças foram devolvidas à mãe e voltaram a morar na mesma casa. Como que tudo começou? Essa operação da Polícia Militar do 10º Batalhão de Ceilândia começou a partir de uma denúncia feita pelo Disque 100, que é o número dos direitos humanos. Essa denúncia feita ao Conselho Tutelar gerou justamente essa operação. O conselheiro tutelar foi atrás dos policiais militares, pediu para que eles intervessem e aí teve todo esse desenrolar. Inclusive, Larissa, eu gostaria de convidar você e, claro, todo mundo que nos acompanha, para que a gente possa ouvir juntos o relato que nos deu o Tenente Moreira, que foi um dos policiais corajosos a entrar dentro dessa residência em Ceilândia. Vamos ouvir?
deslocamos até o local e junto com o conselheiro tutelar no dia. Chegando lá, a mãe das crianças não estava no local. Chamamos lá, não vemos barulho, porém, quando a gente já estava indo embora, a gente viu que os meninos estavam lá. Aí foi necessário fazer o adentramento na residência, né? Aí já dentro da casa a gente percebeu bastante sujeira aí na casa, as duas crianças um pouco subnutridas, né? Não tinha alimento ali na geladeira, nem em lugar nenhum da casa. E posteriormente, quando a gente estava saindo, a mãe chegou, aí ela foi conduzida para a delegacia também. Criança, né? Tudo bastante assustado ali. A equipe tinha algum alimento na viatura, a gente deu para as crianças se alimentarem e tranquilo também. João, ouvimos, né, o tenente falando a respeito desse caso e é realmente de cortar o coração, porque a gente não está aqui para ficar fazendo juízo de valor, julgando a mãe, porque como eu falei, né, a mãe não fez os dois filhos ali sozinha e você trouxe essa informação para a gente que ela não tem o apoio do pai dessas crianças. Então, ficaria muito fácil a gente só perguntar onde essa mãe estava, a gente não sabe exatamente se ela estava na vizinha, quanto tempo ela demorou para chegar em casa, quanto tempo essas crianças ficaram sozinhas, né? São respostas que apenas a investigação e o Conselho Tutelar vão começar agora a investigar, mas o fato é, uma criança de 3 anos e a outra de 7 anos, elas não podem ficar sozinhas. Elas não conseguem, né, preparar uma comida, ficar numa casa, enfim, elas têm que ir para a escola. Tudo bem que a gente está em período de férias, mas não interessa, essas crianças, elas correm riscos sozinhas, né? Tanto que o nome desse tipo de crime é abandono de incapaz, porque de fato a gente sabe que uma criança de 3 anos e uma outra de 7, elas são incapazes, né, de ficarem sozinhas. Então, realmente, são imagens que chamam a nossa atenção, esse momento que os policiais vão entrando e os irmãos ficam ali encostados na parede. Tem um dos policiais que até pega um deles, né, acho que o menor de 3 anos, pega no colo, porque eles estão muito assustados. Imagina na cabeça dessas crianças. Elas estão sozinhas, então muito provavelmente já estavam ali com medo quando a casa, né, entram policiais dentro da casa. E aí a gente pergunta, né? Porque o que você falou pra gente é que essa mãe, ela não ficou presa porque não queriam traumatizar a infância dessas crianças. Mas o fato é, precisa ser feito algum acompanhamento. Eles precisam entender o que estava acontecendo. Essas crianças, elas não podem, não devem ficar sozinhas. João Gabriel trouxe a informação de que elas estavam desnutridas, né, João, com fome. Os policiais ofereceram ali algum tipo de lanche para essas crianças, mas eu sei, João, que você também conversou com o Conselho Tutelar, porque ele passou informações importantes para você de que não foi uma denúncia, né, foram várias denúncias até de fato a polícia chegar nesse endereço, nessa casa com essas crianças sozinhas, né? Pois é, Larissa, o próprio conselheiro tutelar responsável por esse caso comentou com a gente hoje mais cedo que foram ao menos 3 denúncias. Esse conselheiro em específico chegou a ir lá até essa residência na segunda-feira, bateu na porta, conversou com vizinhos, rondou ali a quadra, fez esse mesmo procedimento na terça-feira, na quarta-feira, até que ele pediu a ajuda dos policiais militares que faziam uma ronda ali no local. E justamente como você comentou, é importante a gente bater nesse ponto, que apesar das crianças voltarem a morar na mesma residência com essa mãe que infelizmente cria essas 2 crianças sozinho, o Conselho Tutelar vai passar a fazer visitas semanais, mas não para por aí. Além dessas visitas semanais de conselheiros tutelares de Ceilândia, nessa casa em que mora a mãe e as 2 crianças, também vai ser feito um acompanhamento escolar no sentido de garantir que essas crianças, uma de 3 e outra de 7 anos, se mantenham não só matriculadas na escola, no ensino público do Distrito Federal, mas que também se mantenham
indo para a aula, né? Porque a gente sabe, Larissa, que a matrícula por si só não é suficiente para garantir uma boa educação, né? Para os meninos, para as meninas, para as crianças do nosso país. E pensando justamente nisso, o Conselho Tutelar trouxe essas duas medidas em específico. Primeiro, as visitas semanais nos próximos meses, para justamente fazer a vistoria ali da situação na residência onde essas duas crianças moram, mas também essa supervisão em relação à rotina escolar dessas duas crianças. A gente também conversou mais cedo, como eu comentei, com o conselheiro tutelar, Larissa. Vamos ouvir? Essa operação específica, a denúncia veio para mim. Foi distribuída aqui no conselho para mim, para o Alcivânio. E aí eu fui até o local, eu fui dia 5, nesse mesmo endereço. Passei quase meia hora chamando na porta. Não saiu ninguém desse ambiente, tudo fechado, tudo trancado. E retornei no dia seguinte, também chamei muito, falei com alguns vizinhos. Os vizinhos falaram, tem dificuldade realmente, o responsável não sai, não atende, fica aí trancado. E ontem, no terceiro dia, eu fiquei quase uma hora insistindo nesse mesmo local e não fui atendido. Fiz uma ronda na quadra para ver se identificava o responsável pelos infantes, pelos menores, e também não encontrei. Para tu ter ideia, tinha 3 portas até chegar à casa das crianças, o local onde as crianças estavam. Portão maior, portão menor do corredor e a porta da casa, da residência. E precisamos atravessar essas 3 barreiras para chegar até esses menores. E chamamos várias e várias vezes e não fomos atendidos. Isso já no ambiente interno. Ali, janela, casa. Chamamos, já estávamos desistindo quando um dos amigos policiais falou, não, vamos permanecer. As crianças estavam ali, já ia dar 1h da tarde, não tinham tomado café e muita sujeira, um fedor suportável de ambiente onde usa-se produtos ilícitos, sabe? Algo assim difícil de viver, de conviver ali. Sim, a mãe ela apareceu logo na saída, quando já estávamos entrando na viatura com as crianças, ela apareceu. Ela relatou que tinha ido à padaria. Contudo, a padaria fica a 2 minutos, então não tem como você ir na padaria e demorar aí mais de 1 hora, entendeu? Nosso dever legal é entregar a família extensa. Não foi encontrado nenhum parente. Nenhum parente foi encontrado. O que nós fizemos? Nós advertimos a mãe formalmente e após a advertência entregamos as crianças e vamos agora acompanhar essas crianças. É isso, né? A gente fica aí na esperança que essa mãe tome mais cuidado, né? Que o pai também dessas crianças apareça, faça ali a parte dele na criação dessas crianças que não tem absolutamente culpa de nada, né? O nosso João Gabriel Freitas, muito obrigada pelas suas informações, a gente segue acompanhando e eu faço um pedido para você que está acompanhando o SBT Brasília segunda edição, não seja omisso nesses tipos de casos, né? Nesse tipo de casos. Então, se você é vizinho de alguma família, de alguma casa que tem uma rotina estranha, em que as crianças ficam ali sozinhas, que a criança fique sozinha, faça sua denúncia para o 190. Você pode estar protegendo essa criança, ajudando ali a salvar realmente a vida dessa criança. João, obrigada demais, viu? Um ótimo trabalho para você, até daqui a pouco.